Olá, você que está nos acompanhando aqui no Facebook da Gazeta do Povo, da página de Política Paranaense da Gazeta do Povo. Você já está se acostumando que toda quarta-feira a gente tem uma entrevista ao vivo aqui no estúdio sobre política local, sobre os fatos da semana, sobre o que de mais importante está acontecendo. E todo curitibano sabe da importância que o transporte coletivo tem, não só para a história da cidade, é um transporte que foi considerado modelo por muito tempo, mas também um fato importante para a vida de milhões de pessoas, tanto os curitibanos quanto quem vive aqui na região metropolitana. E o vereador que está aqui comigo hoje para conversar sobre isso, o vereador Bruno Pessutti, está se especializando justamente em debater esse assunto nessa legislatura. O vereador já apresentou vários projetos, várias propostas sobre o transporte, e é isso que a gente está aqui para discutir. Vereador, antes de mais nada, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Rogério, obrigado a toda a Gazeta do Povo por mais essa oportunidade de a gente poder falar sobre esse tema tão importante para a cidade, que é o transporte coletivo, e eventualmente outros assuntos que também vierem a surgir nessa entrevista tão importante. A gente tem ouvido falar muito nos últimos anos, já não é de agora, não é nem culpa do atual prefeito, nem do anterior, mas ao longo do tempo a gente vem ouvindo que o transporte de Curitiba se deteriorou, que o transporte modelo da época do Lerner, lá atrás, já não seria o mesmo, já não dá conta de tudo que a população precisa. Primeira coisa, o senhor concorda com esse diagnóstico e o que falta para melhorar, para começar? Rogério, o transporte coletivo de Curitiba ele é refém do seu próprio passado. Ele, por ter sido muitas vezes elogiado, por ser exatamente isso que você falou, um dos melhores do mundo, ele ainda mantém essa estrutura, aquele pensamento antiquado de 40 anos atrás, sobre alguns aspectos que nós deveríamos ter evoluído na cidade, conforme exemplos que não faltam no mundo, como Rio de Janeiro, que copiou o BRT, Medellín, Bogotá, copiaram o BRT de Curitiba, mas já fizeram melhor. Então, BRT, Curitiba, só para a gente explicar, é o ônibus na canaleta. É o expresso, o ônibus na canaleta. Só para dar um exemplo, então Curitiba tem muito a avançar, utilizando hoje aquilo que fizeram com nós no passado, copiando a gente, copiando modelos que já existem em outros municípios, em outros países, e fazendo com que as pessoas se sintam motivadas a usar o transporte coletivo. Hoje as pessoas estão numa fuga em massa do transporte coletivo porque ele não se moderniza, ele é inseguro, ele mantém uma estrutura precária de utilização, obrigando as pessoas ainda a serem obrigadas a utilizar terminais de transporte, quando poderiam, por exemplo, utilizar um cartão de transporte com integração válida em toda a cidade, como acontece em outros lugares, mas ainda é refém do seu próprio passado. Pois é, o senhor falou agora dos terminais, né? Uma das grandes invenções do Lerner, do grupo dele lá em 74, 75, foi justamente o expresso, né, na canaleta, e os terminais, né, que levavam as pessoas a poder trocar de ônibus pagando uma passagem só. Isso foi com o tempo se adaptando, e Curitiba passou a ser conhecida nos anos 80, nos anos 90, era justamente a cidade em que você pagava uma passagem para fazer, às vezes, várias viagens, se deslocar pela cidade toda. Mas, com o tempo, em São Paulo, por exemplo, no Rio, em cidades do mundo inteiro, na verdade, as pessoas passaram a fazer a integração temporal, né? Ou seja, você não precisa descer no terminal. Você desce num ponto qualquer, ganha lá um bilhetinho dizendo que você tem direito a continuar no próximo ônibus sem pagar uma nova passagem. Por que Curitiba resiste tanto a fazer isso? Eu tenho desde 2013 lutado com isso, fui o relator da CPI do transporte coletivo. Por ser engenheiro mecânico, me aprofundei muito nas planilhas, nos contratos, e essa possibilidade do bilhete único foi um dos primeiros projetos de lei que eu defendi, pois desde 2008, quando eu visitei o exterior, vivenciei esse tipo de solução, utilizando, por exemplo, 10 vezes por dia o metrô na cidade de Nova York, pagando apenas uma passagem, e eu pensei, por que Curitiba não faz isso? Nós estamos tentando há vários anos fazer isso, mas nós estamos barrados por uma urbs que ainda pensa muito no seu passado, muito bucólica com aquilo que representou. Recentemente a gente fez um pedido de informações à urbs sobre por que eles não implantam um bilhete único na cidade, e eles tiveram a ousadia, eu digo, de responder que as pessoas pagam a segunda passagem por comodidade. Isso não dá para compreender hoje no mundo moderno, onde você, através de um cartão de transporte que com tanta tecnologia existente, você consegue identificar se aquela pessoa é ou não um usuário do transporte coletivo, com biometria inclusive, e fazer com que essa pessoa ou pague uma segunda passagem, ou ela seja obrigada a ir para um terminal de transporte e fazer essa baldeação sem a necessidade de pagar outra passagem. Só que a URBS esquece que às vezes essa necessidade de baldeação dentro do terminal de transporte vai fazer com que a pessoa perca 30, 40 minutos do seu dia, e essa qualidade de vida que ela perde dentro do ônibus por estar esperando ou transitando dentro do veículo é crucial para a pessoa optar por um outro modal de transporte. E a gente vem vendo uma sangria no modelo, né? Cada mês menos gente usa o transporte. Esse é o problema, né? A URBS diz que vai perder dinheiro se usar o cartão de transporte, ou para fazer a integração temporal,
porque vai cobrar menos passagens. Hoje um sujeito, né, que desce num ponto e vai pegar outro ônibus vai pagar 2 passagens, portanto eles perderiam dinheiro. Mas talvez mantivesse mais pessoas no sistema, ou atraísse mais pessoas para o sistema, né? Em São Paulo parece que tem um cálculo que eles chegaram a ganhar dinheiro fazendo a integração. É possível estender esse cálculo para Curitiba, por exemplo? Com certeza. Eu discordo dessa afirmação da URBS de que fazer com que as pessoas façam integração temporal tira dinheiro do sistema. É moderno hoje você trabalhar com sistemas de pagamento mensal, como se fosse uma assinatura de transporte, o bilhete único mensal, por exemplo. Você utiliza quantas vezes quiser dentro daquele período que está pago. E a pessoa vai se adaptando, e quanto mais ela utilizar, mais barato fica por uso. Agora, a Araucária, recentemente, lançou a domingueira gratuita. Essa semana, né? Agora. E eu sempre falei, agora tenho adotado essa estratégia também, de falar que com o bilhete único, a terceira viagem no dia, o sábado e o domingo são gratuitos. Então, a cidade de Curitiba tem muito a ganhar e, melhor de tudo, a gente já vai conseguir comprovar isso financeiramente, que é possível a implantação do bilhete único, porque se a URBS operar com um sistema de fluxo de caixa, ela tem que pagar uma despesa para as empresas por mês. Isso ela tem que pagar, cerca de 70 milhões de reais por mês. Se ela tiver 70 milhões circulando dentro do seu caixa para fazer o pagamento do serviço às empresas, é indiferente a quantidade de pessoas que estejam fazendo o pagamento da passagem, desde que essas pessoas paguem pela passagem. Vai receber o dinheiro adiantado, você pagar mensalmente. Vai ter um fluxo de caixa suficiente para fazer o pagamento pela prestação de serviço. Hoje nós temos um subsídio inverso no sistema de transporte coletivo de Curitiba. A tarifa técnica motivada pela CPI do transporte coletivo, junto com o Tribunal de Contas, que resultou agora nesse decreto reduzindo a tarifa técnica em R$ 3,80, a cidade de Curitiba tem um subsídio inverso. O trabalhador, a trabalhadora, o patrão que paga o vale transporte para o seu funcionário, paga cerca de 40 centavos a mais, a tarifa é R$ 4,25, mais 40 centavos a mais, para subsidiar o transporte de Curitiba, eventualmente, numa melhoria que vai fazer. Claro que é vantajoso para o sistema também ter uma renda extra para poder ser investido, mas essa quantia diferente, que é de 45 centavos, ser retirada do trabalhador, sendo que isso poderia ser reduzido para R$ 3,80 e fazer com que mais pessoas voltassem para dentro do sistema, se não fosse R$ 3,80, fosse R$ 4,05, um valor não tão saudável, mas ainda muito menos prejudicial, que é o R$ 4,25, nós temos a certeza que muitos passageiros voltariam para o sistema e o sistema teria um pouco mais de saúde financeira para operar com tranquilidade. Mas nem isso talvez fosse necessário para fazer a implantação do bilhete único, porque nós temos dados preliminares que apontam que, a partir do momento da votação do ajuste fiscal, quando os usuários, os servidores públicos, deixaram de receber em dinheiro o Vale Transporte, passando a receber em cartão de transporte, no Vale Transporte, houve uma migração de cerca de 6 milhões de reais aproximadamente para dentro do Fundo de Urbanização de Curitiba, o FUC, que faz a gestão desse transporte, e agora há quase que saldo a totalidade desses 68 milhões de reais, 70 milhões que a URBS necessita para fazer a gestão do transporte. E agora também houve essa redução da tarifa técnica, então o preço do serviço reduziu. Hoje então, a Prefeitura, na verdade, está acumulando dinheiro com essa tarifa que ela está cobrando, né? Está fazendo uma espécie de poupança para o futuro. Exatamente. Segunda-feira eu fiz um pedido de informações à Prefeitura para que ela pudesse explicar o que está sendo feito com esse dinheiro. A gente sabe que há uma motivação do prefeito em comprar novos ônibus, há uma motivação do prefeito em fazer desalinhamento de linhas para que o Expresso faça a linha 203 Santa Cândida Capão Raso, o Gerão Santa Cândida Capão Raso. Então, há essa possibilidade. Agora, mas a gente precisa ter essa transparência. Vamos voltar nessa questão de compra de ônibus, né? Porque é um problema sério, né? A gente tem hoje aí mais ou menos 400 ônibus, 300, 400 ônibus na cidade andando com a vida útil vencida, o que é um problema. A gente está vendo ônibus quebrando toda hora, as pessoas passando por problemas nos ônibus. E agora o prefeito fala em comprar ônibus. Mas, na verdade, a obrigação de comprar ônibus sempre foi das empresas, né? A prefeitura pode comprar ônibus, e se comprar, vai entregar na mão dos empresários? O senhor é base do prefeito, como é que resolve esse problema? Essa é uma solução nova que o prefeito está tentando criar, para que tente reduzir um pouco essa problemática que foi criada em cima dessa ação judicial que as empresas têm. Na época do Fruit ainda, do Fruit, que as impede de renovar a frota. E lembrar que um dos itens do contrato do transporte coletivo feito em 2010, 2011, o único item que prevê a remuneração justa do empresário é em cima do valor investido. Se o empresário não está investindo valor, ele não está tendo a remuneração justa. Então sempre fica aquela dúvida, de onde que o empresário está continuando a operar, se ele está tentando prejuízo, ou ele está tirando algum excesso, conforme foi constatado recentemente pelo prefeito, que reduziu em 20 centavos, retirando alguns itens da planilha, e aqui a gente sempre lembra do imposto de renda. Por ordem do Tribunal de Contas, né? Por ordem do Tribunal de Contas, e em cima daquilo que a gente tinha sugerido na CPI, que é o imposto de renda das empresas, só esse item era 15 centavos.
Essa decisão que o prefeito tomou recentemente, a gente tinha indicado para fazer lá em 2013, em novembro de 2013, ia fazer 5 anos agora, 4 anos agora. Então, nesse período todo, o sistema recolheu cerca de 190 milhões a mais do que deveria. E todo esse prazo a gente não vai conseguir devolver para o bolso do trabalhador porque não foi feita nenhuma ação. Aquelas ações que foram feitas pelo Ministério Público, eles arquivaram por razões Mas diversas. voltando à questão do ônibus, compra o ônibus e entrega para a empresa ou não? Pode entregar, só que isso vai ter que ser feito um comodato, alguma solução nova. Não sei se nem pode ser não para é as muito mesmas prático empresas. para o empresário? É prático, sim. Não compra, ganha o ônibus da prefeitura, opera, mas recebe a passagem. Para o empresário pode ser ruim também, porque a única fonte de lucro dele, entre aspas, seria em cima do capital investido. Se ele não tem capital investido, mas ele aí vai ser uma batalha judicial que vai levar 20 anos. Supostamente ele só teria o pagamento pelo serviço realizado. Mas a gente não é favorável que a prefeitura compre os ônibus. Justamente deixou-se de ter frota pública há muito tempo atrás por causa da eficiência do privado em fazer a manutenção, em fazer com que o sistema funcione melhor do que o serviço público. É uma tendência hoje em dia. Para quem está nos assistindo, na época do prefeito Requião, né, grande amigo do seu pai, né, não é tanto do mais, governador Orlando Pessutti, por opção, né, do Requião. O Requião tentou fazer uma frota pública aqui em Curitiba, né, comprar ônibus para a prefeitura e operar por conta própria, sem depender de empresas. Na sua opinião, não funcionou? Não sei se é o caso hoje, porque frota própria talvez demandasse funcionário público dirigindo ônibus novamente, então manda concurso. Acho que a gente não tem que, isso não é uma questão essencial da cidade, mas o particular pode exercer, desde que haja um controle efetivo, e é isso, a URBS falha também nesse ponto, porque não controla, o poder público tem que fazer mais o controle do que a gestão própria do transporte coletivo da cidade. Então, até porque, se a gente for comprar pneus por licitação, fazer manutenção no ônibus por licitação, às vezes uma licitação emperra, por diversas questões, desde de motivações por ações judiciais ou outras questões, isso tudo pode prejudicar o usuário do transporte, que é o beneficiário que tem que ter o ônibus todo dia passando na nossa porta. Então, nós estamos tentando imaginar o que o prefeito vai fazer. Nós não sabemos ainda qual que é a solução que ele vai criar. É da base dele, o senhor conversa com ele sobre isso? Não conversei com ele. Eu conversei com ele recentemente sobre a possibilidade da implantação do bilhete único na cidade e de outros projetos que nós temos, e ele se mostra favorável ao bilhete único. Por exemplo, um outro projeto que o senhor apresentou era a questão do pagamento das empresas por quilômetro, como já era, na verdade, antes dessa licitação, né? Qual que é a vantagem? O prefeito toparia fazer isso? O que tem que mudar? A gente criou esse projeto tendo em vista que a URBS dizia que o bilhete único oneraria, aumentaria a passagem, porque eventualmente o usuário passaria 2 vezes na catraca. E a forma de remuneração das empresas hoje é essa. Girou a catraca, o empresário recebe dinheiro. Só que o custo do empresário não está na catraca que está girando, e sim na circulação do ônibus. E nós vemos, e agora com os ônibus velhos, nós vemos cada vez mais isso, o empresário retira ônibus de circulação por defeitos qualquer, a fiscalização da URBS é falha nesse ponto, e a remuneração, a renda do empresário permanece a mesma, porque o passageiro se ele botar fica 250 flutuando. Pessoas num ônibus ou 25 em 10 ônibus, ele ganha a mesma coisa. Ganha a mesma coisa. Digamos assim, se ele tiver 250 pessoas para transportar e ele tem 10 ônibus, ele pode colocar em 8 e as 250 pessoas serão transportadas e a remuneração será a mesma. E a ideia nossa da gente voltar ao passado, que é a remuneração por quilômetro rodado, as empresas terão o interesse de colocar isso tudo, claro, controlado pela URBS, com GPS e tudo, para que as empresas não fiquem rodando com os ônibus à toa. Tem que ser aquela quilometragem que foi pré-estabelecida no contrato, para que os ônibus as empresas terão interesse em comprar ônibus novos, porque eles são mais econômicos, eles quebram menos. Então, quanto mais os ônibus estiverem à disposição da população, melhor. Hoje nós sabemos que um ônibus quebra, ele sai da operação e o passageiro fica esperando 40 minutos, às vezes no ponto, e a empresa não se importa muito com isso, porque o faturamento dela pelo serviço está garantido a partir do momento que aquele passageiro subir num outro ônibus. Então, esse sistema talvez não seja o melhor para a cidade de Curitiba. A URBS é contrária porque acha que o empresário tem que ter um risco. Eu concordo que ele tem que ter um risco, da mesma forma que ele tem que ter um risco no quilômetro rodado. Então, estabeleçam-se percentuais de eficiência de 3%, que nem é colocado hoje. Hoje é um cálculo bem complicado, né? O cálculo do IPK, né? Hoje é um cálculo complexo, difícil, né? E ele vai na contramão daquilo que nós queremos, porque o maior prejudicado é o usuário. Quando a gente tem experimentado uma redução drástica da quantidade de passageiros, e se o custo permanecer o mesmo, e os passageiros reduzirem, eventualmente, não há outra possibilidade de não ser aumentar a passagem. Porque quem divide o custo do passageiro... Subsídio, né? O subsídio, é o passageiro, mas daí a gente coloca no passageiro as isenções,
todas as outras gratuidades que existem no sistema, e quem paga por essas gratuidades, afinal são passageiros sendo transportados, a dona de casa que vem depois, é o trabalhador. Isso não está certo. Então o subsídio até certo ponto ele é vantajoso para, por exemplo, quitar algumas gratuidades que existem no sistema, para que não ocorra essa distorção. Hoje 14% da tarifa é por gratuidades. Se a gente não tivesse gratuidades, a passagem poderia ser 14%. Guarda Municipal, Correio, idoso. Pessoas com deficiência, idoso. Então, tudo, você pega, por exemplo, um coronel de polícia aposentado, um desembargador aposentado, se ele for utilizar o ônibus, ele não paga passagem porque tem 65 anos, mas ele tem capacidade financeira para fazer o pagamento da passagem. Então, algumas discussões como essa a gente precisa fazer na cidade. Ano que vem o governador Pessutti já pode andar de graça, já pode andar de graça no ano que vem, ele já pode andar. Certo. Eventualmente, se ele quiser, pode andar de graça. E ele tem condições, e meu pai não concorda com isso. Ele sabe que ele tendo condições de pagar passagem, ele deveria pagar passagem. Então, a gente tem que pensar em soluções que sejam sociais, mas que o sistema se financie justamente. Não é certo você pegar um trabalhador hoje que não tem a opção de utilizar outro meio de transporte, exceto o transporte coletivo, então ele está fadado a um insucesso de ficar no perto do transporte coletivo, pagando uma passagem cara, porque eventualmente uma pessoa que tem condições não está pagando a passagem, como os fura-catracas, que não são muito combatidos pela URBS, pelo poder público. Por quê? Agora teve algumas medidas, né? Teve, mas demorou muito, demorou muito. Porque o fura-catraca não é uma perda de receita para a URBS, é para o empresário, porque o empresário recebe por catraca girada. Se ele não furou a catraca, se ele furou a catraca, ele não girou a catraca, o empresário deixa de receber o dinheiro. E ele, como não tem poder de polícia, ele não pode combater isso. E ao longo dos anos, até mesmo o último governo, talvez não incentivasse isso, agora com o novo secretário Rangel, que assumiu a Secretaria de Defesa Social, ações mais enérgicas têm combatido. Se 1% das pessoas furam catraca, a gente poderia dizer que a passagem poderia ser 1% mais barata. É diretamente proporcional, afinal, são passageiros que não estão pagando. É um debate bastante complexo, bastante relevante para a cidade, e nós temos a certeza que a remuneração por quilômetro rodado ficaria muito melhor para a cidade no ponto de vista de que aquele morador que mora nas regiões mais afastadas do centro, eles teriam mais disponibilidade de ônibus. Afinal, esses ônibus têm menos passageiros e as empresas não têm interesse, por exemplo, de levar o ônibus até a porta da casa. Um fato que a gente sempre lembra é aquela inauguração do ponto de ônibus da vila lá no Santa Cândida, né? Residencial Cedro do Santa Cândida. Aquele ponto de ônibus, na verdade não foi um, foram vários, teve que fazer uma obra, ele ficava a 400 metros de distância do último ponto do ônibus. Uma subida, as pessoas que lá moravam tinham essa dificuldade de subir a ladeira à noite, muitas mulheres usam o transporte coletivo. E essa demanda da sociedade estava pedindo muito isso, mas os empresários não queriam levar o ônibus lá, porque ele rodaria 1 quilômetro a mais, basicamente, e não haveria nenhuma remuneração, porque o passageiro do ônibus, ele estava indo ao encontro do ônibus. Já girou a catraca, então tanto faz. Girou a catraca, tanto faz. E o custo agora do empresário é maior, porque vai até lá embaixo, faz a volta, deve fazer uma obra e sobe. Então ele tem um custo maior com a mesma remuneração. Então o empresário é contra fazer esse tipo de ação na cidade, porque ele vai acabar perdendo um pouco, um naco da sua fatia que ele teria a receber. Então ele tem um custo maior com a mesma receita. Por isso que a gente entende que a remuneração por quilômetro rodado ela é mais vantajosa para pessoas que moram fora dos grandes centros, afinal elas poderão ter mais disponibilidade de ônibus circulando na cidade. O senhor falou agora há pouco, só para voltar, que o prefeito Rafael Greca seria favorável à integração temporal. Só para quem talvez não pegue muito ônibus, tem um caso famoso aqui em Curitiba, né, que é a Praça Rio Barbosa. Né? Até uma vez entrevistando um especialista, ele falou que a Praça Rio Barbosa não é um terminal, uma espécie de coincidência geográfica de pontos de ônibus que ficam no mesmo lugar. Né? Eles só ficam todos ali, mas se você desce, eu, por exemplo, faço esse caminho. Saio do meu bairro, vou até Rio Barbosa, troco de ônibus, venho até aqui. E é um absurdo, na verdade, que as pessoas têm que pagar 2 passagens quando andou 10 metros para pegar o outro ônibus. Né? O senhor acha que o prefeito Greca toparia fazer isso? E em que medida as pessoas podem imaginar que isso aconteceria nos próximos anos, nos próximos meses? Eu, quando fui conversar com ele pessoalmente, recentemente, ele se mostrou muito favorável à proposta, apenas encontra resistência dentro da URBS. Porque se a gente olhar para dentro o presidente da URBS é ele que indica. Então ele que indica, mas as pessoas, os técnicos da URBS que estão lá hoje, eles são as mesmas pessoas que criaram a solução do sistema hoje. Eles, é fatídico, quando a gente conversa lá na URBS, eles falam, mas 90% da cidade é integrada. Mas 10% da cidade, Rogério, significam 100 mil pessoas que têm que ou passar por dentro de um terminal novamente, ou obrigatoriamente pagar a segunda passagem, como é o seu caso.
E quando você paga a segunda passagem, o preço do transporte coletivo, ele se aproxima muito ao preço de aplicativos de transporte que nós temos hoje. Uber, Cabify, 99, a motocicletas, que é uma coisa que a gente tem muito na cidade, pessoas que utilizam a motocicleta, e eu não vejo a necessidade como política pública de incentivo ao uso da motocicleta, visto que qualquer acidente você pode provocar danos muito sérios na pessoa, afastá-la do trabalho na menor das hipóteses, sendo que pode acontecer coisa pior, e o transporte coletivo é muito mais seguro nesse ponto. Ou acaba utilizando o carro e transformando a cidade nesse congestionamento todo que é. Curitiba é uma das cidades mais adensadas de carro que existe no Brasil. Então o transporte coletivo tem que ser incentivado, o bilhete único é fundamental para o desenvolvimento da cidade, o bilhete único temporal, tarifa temporal, e nós vamos conseguir mostrar para o prefeito de que não haverá impacto negativo na Mas dá para imaginar que sai isso nesse mandato ainda? Não? Eu acredito que sim, ele está bastante pressionando a URBS para que isso aconteça. Acontece que a URBS está passando uma séria dificuldade financeira nesse momento. Então, talvez essas dificuldades da novidade na URBS sejam decorrentes desse passado recente. Mas se fosse por isso, né, já teve períodos de bonança e não aconteceu nada também, né? Assim, no passado recente não faltava dinheiro e mesmo assim a URBS resistiu, né? Aliás, a URBS está sem presidente, né? Até já perguntei isso para o senhor em outras ocasiões, mas chegou a ter um boato aí de que o senhor iria para a URBS. Não, isso foi só um boato. Não tem nada... Convite, não. Quem vai ser o presidente? Já tem alguma indicação? Estava o Araújo a última vez que eu conversei. Sim, mas como interino, né? Ou o senhor acha que ele vai ficar mesmo? Eu acredito que sim, não sei, essa informação não sei te dizer. Mas quem for não importa, importa é que ele tome as decisões que a cidade precisa. O prefeito Rafael Greca tem feito ações que mostram certa diferença em relação ao Gustavo. Às vezes ele é mais polêmico, ele é mais enfrentador, ele faz as coisas, mas, por exemplo, estava conversando com o vice-prefeito, o Eduardo Pimentel, em 9 meses fizemos 25 quilômetros de asfalto. Isso é quase que a totalidade daquilo que foi feito em alguns anos pelo Gustavo Frutti. Mas então, o prefeito prometeu 400, né? E a tendência é fazer isso esse ano, a contratação de mais quilômetros. Acho que vai ser, se não chegar em 400, vai chegar muito próximo disso. Nós estamos pressionando o prefeito. Estivemos reunidos hoje com o secretário do governo, Luiz Fernando de Amor, pedindo a ele que mantivesse essa proposta. Afinal, uma das principais áreas que a população nos solicita nas audiências públicas e no dia a dia é a questão do asfalto. Mas a gente tem a prioridade, por exemplo, de quando for fazer um asfalto, fazer no lugar que o ônibus está passando. Porque não tem o menor sentido você beneficiar o asfalto apenas para o carro, quando há pessoas de um coletivo sacolejando. Então, a prioridade que a gente falou para a prefeitura hoje é para que eles façam os asfaltos nas linhas do transporte coletivo. Já foi melhorada a iluminação, isso sim foi uma conquista do Gustavo, mas o asfalto ainda não está melhor. E as pessoas também precisam sentir o conforto para usar o transporte coletivo. Agora, com a segurança, que é um ponto-chave também, assaltos recorrentes, abusos contra as mulheres. Isso 2 meses, principalmente, foi muito grande a quantidade. É muito absurdo, a gente tem que combater isso com muita força, pois cada vez mais as pessoas não se sentem seguras. Muitas vezes as pessoas utilizam os carros como uma bolha de segurança. Tem a opção de utilizar o transporte coletivo em frente à sua casa, mas muitas vezes não utilizam porque o carro é uma bolha de segurança contra as mazelas que a sociedade tem. Então a segurança é um ponto que a gente precisa trabalhar muito na cidade, não só na cidade, no estado, no governo federal. O Rio de Janeiro mostra a confusão que nós estamos vivendo nessa área no Brasil, mas em referência ao bilhete único, o prefeito é favorável e nós vamos continuar pressionando e demonstrando a ele em dados que é possível a implementação. E que se ele conseguir fazer isso, ele vai ser lembrado pela história toda como um prefeito que, mais uma vez, revolucionou o transporte de Curitiba. Deu a versão 2.0 do transporte da cidade. Isso poderá, inclusive, ser integrado com a região metropolitana, que tem que ser, na verdade, com a participação do governo do estado, aproveitar que há essa sinergia entre a prefeitura e o governo do estado, e a cidade só tem a ganhar isso. E já que o Greca é candidato à reeleição daqui a 3 anos, né, tem que também tem que fazer, com algum projeto. E se ele fizer uma boa gestão, por que não continuar fazendo uma boa gestão? Mas há outras possibilidades. A gente pensa sempre naquilo que a cidade pode ganhar com isso. O bilhete único é uma grande vantagem. Eventualmente, a remuneração por quilômetro para justificar o bilhete único não ter a segunda cobrança pela catraca girada, mas temos a certeza de que é muito a se fazer no transporte coletivo de Curitiba. A gente denunciou lá atrás, pedindo informações, depois o Livrejor também fez esse pedido pela denúncia dos ônibus vencidos. Isso tudo vem se arrastando há anos e a cidade só está perdendo com isso. Não há, no futuro breve, uma solução. A gente, se continuar dessa forma, a gente imagina uma falência total do sistema. Só para encerrar aqui, rapidinho, uma pergunta de política. O senhor está no PSD, né? Que é o partido do Ratinho Júnior, que agora saiu do governo e está na Assembleia de novo. Todo mundo sabe que ele é candidato ao governo e, pelo que dizem, o homem está voando baixo, correndo o estado inteiro, diz que está em campanha já desde já.
É isso mesmo? O plano é esse? Agora esqueça o resto e vai para a campanha? O senhor acha que esse é o caminho que ele está seguindo? Não? Ele vai para governo, nós temos trabalhado isso dentro do partido, ele se especializou nos últimos anos, buscou a experiência de uma secretaria, uma gestão do Poder Executivo, fez muito bem, os prefeitos querem ele trabalhando como governador, então o nosso partido tem trabalhado com o nome dele, e além de tudo, da juventude que ele tem, nós precisamos dessa renovação, da safra de políticos do Paraná, do Brasil como um todo. O Ratinho tem toda a experiência e tem um talento, ele é um líder nato do povo paranaense, diferente de alguns outros prefeitos que viraram governador da cidade de Curitiba. Ele vem lá de Jandaia do Sul, uma cidadezinha pequena, que cresceu na vida, então ele é empresário, ele sabe lidar com pessoas. Então ele tem toda a capacidade para ser um grande governador, porque também tem a capacidade de escolher uma boa equipe, porque sozinho ele não vai conseguir governar. O senhor já está em campanha também, já está... Eu serei um pré-candidato a deputado estadual. Não, em campanha pelo Ratinho, estou dizendo. Sim, claro, o Ratinho tá com o discurso afiado. É nosso líder, então a gente tem a certeza de que ele poderá pular essas etapas de deputado, muitas vezes é um tabu, exatamente, você falou isso atrás de uma matéria sua, foram poucos os governadores que não foram prefeitos de Curitiba, meu pai inclusive foi um deles, mas por ocasião de ser vice-governador, né? Mário Pereira, mas se você olhar eleito o último foi o Paulo Pimentel, né, que não foi governador, não foi prefeito ou senador. Né? Então o Ratinho tem todo o potencial de ser essa renovação que nós queremos na política. O senhor imagina que vai ser ele contra o Osmar mesmo, é isso? Não sabemos quem será o adversário dele ainda, mas assim, time que quer ganhar campeonato não escolhe adversário. E eu acho que o Ratinho está trabalhando muito bem com isso. Eu fui até Apucarana na semana passada pela ligação histórica que nós temos com o Vale do Ivaí. Meu pai nasceu em Califórnia, que é do lado de Apucarana, era Apucarana na época. A gente teve lá, a presença da população é massiva, entusiasmado com ele pelo fato dele ser novo e ter não só a capacidade, mas também ter o talento para governar o Paraná, que é um estado muito pujante e tem que ser cada vez mais. Nós, com esse percentual que nós temos do território nacional, de cerca de 3%, ser tudo que nós somos, o maior produtor de grãos, um dos maiores produtores de papel e celulose, um dos maiores exportadores de grãos, um dos maiores produtores industriais, produtores de carne e proteína bovina, entre tantas coisas como cana-de-açúcar, geração de energia, maior produtor de energia do Brasil, o Estado tem que ter uma força muito maior, uma representatividade muito maior do que tem não só aqui no governo do Estado, mas também a nível federal. Então acredito que o Ratinho será um bom nome para isso. Tá certo. O vereador Bruno Pessutti esteve aqui com a gente. Quem quiser pode assistir, vai estar aí disponível no Facebook a entrevista. Toda quarta-feira a gente vai estar aqui falando sobre política paranaense. A gente também agora está com um podcast, quem quiser assinar no seu aplicativo de podcast, você assina lá, procura o Pequeno Expediente. Toda semana vai ter um programa novo para você, aqui no vídeo do Facebook também, o site da Gazeta, nossa página de Política Paraná no Facebook. Informação sobre política do Paraná você não vai faltar, você vai estar acompanhando aqui a eleição e tudo mais que acontece no Estado. Então, vem com a gente, acompanha aí. Agradeço o vereador aqui por ter vindo aqui no estúdio. A oportunidade é muito legal fazer essa gravação ao vivo aqui na Gazeta, com toda a edição atrás, é muito legal. E agradeço a você que está nos assistindo também. Obrigado pela audiência. Até a próxima.